Ô galerinha, hoje nós vamos aplicar bem os exercícios e as fórmulas, principalmente da página 137. Vamos aprender a aplicá-las. Por exemplo, nós temos aqui um veículo que parte do repouso em MUR, ó, movimento uniforme retilíneo, e acelera, então ele ganha uma aceleração. E essa aceleração ela é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a sua distância em 3 segundos? Nós não podemos partir diretamente para a distância, então nós temos que calcular ainda a velocidade e achar algumas coisas a mais aí. Então aqui, ó, você vai achar assim, a velocidade, então, né, nós não temos, partiu do repouso, pode ver que ele parte do repouso, aí você joga zero, né, aqui é mais, desculpa, mais aceleração, ele já te deu 2 vezes 3, ó. E aí sua velocidade é de 6 metros por segundo. Olha que legal, você achou e soube aplicar mais uma vez essa formulazinha. V igual a V0 mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Agora ele quer saber a distância, né? E aí pela distância você vai fazer só uma substituição, tá? Então ΔS é igual a aceleração, né? Você vai usar aí o 2 porque ele já te deu, ó. Ele te deu aqui, ok? E aí você multiplica o tempo, que foi de 3 segundos, eleva ao quadrado sobre 2. Não se esqueça que sempre tem que começar pelos expoentes. Então, pelos expoentes, 2, 3 elevado ao quadrado, 9, sobre 2. Então, a distância foi de 9 metros, tá? Muito bom! Mais um exercíciozinho muito legal para a gente aprender aqui, galera. Muito bom. Um móvel, a partir do repouso, ó, 10 minutos depois, atingiu a velocidade de 1.500 metros por minuto, certo? E aí ele perguntou assim, calcule sua aceleração média. Vamos aos dados? Os dados são o seguinte, partiu do repouso, velocidade inicial 0, certo? Velocidade final ou média é igual a 1.500 metros por minuto. Ele levou tempo zero também, ó, zero, né? E o ΔT, ou o tempo final, ele levou 10 minutos. Presta atenção que aqui você não vai precisar fazer uma transformação, porque está em minuto e está em metros, então não vai te atrapalhar nada. A questão é jogar essa formulazinha aqui, ó, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Como o inicial dos dois, da velocidade do tempo, são zero, então você já descarta, já faz direto. Então a aceleração média é igual a ΔV, que é 1.500 metros por minuto. Presta atenção, ó, metros por minuto. Vou deixar aqui do ladinho, ó. E o seu tempo gasto foi de 10 minutos. Olha porque a aceleração vai ficar ao quadrado. Presta muita atenção nessa unidade. Então a aceleração média é igual, dá para cortar, ó, ok? E vai ficar 150 metros por minuto ao quadrado, ó, beleza? E tá feito o seu problema aí. Esse outro probleminha muito legal, por isso que a gente tem que aprender a aplicar essas formulazinhas incríveis da página 137. Ele diz que caiu um objeto lá de cima do prédio, então se ele caiu do lado do prédio, do alto de um edifício, ele está em repouso, então velocidade inicial zero, tempo inicial zero, certo? Mas aí ele pede para você calcular depois de 10 segundos de queda a velocidade que atingiu o solo, só que a gente só tem o tempo. Mas lembrando, a aceleração da gravidade no nosso planeta é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho o tempo, que é 10 segundos, e eu preciso saber a velocidade. Vou usar a formulazinha que nós estamos trabalhando, ó, certo? E daí nós vamos enxergar isso aqui, ó, velocidade é igual a velocidade inicial, vezes mais aceleração, vezes o tempo. Velocidade é o que eu quero saber, meu x. V0 é 0. E a aceleração é 9,8 vezes o tempo, né, vezes 10. Então eu vou ter uma aceleração aqui de uma velocidade, desculpa, de 98 metros por segundo. 9,8 vezes 10. Beleza? Olha só que legal a aplicação dessa fórmula. E galerinha, vamos lá então
Um objeto de metal em queda livre, se está em queda livre, provavelmente ele partiu do repouso. Então não tem velocidade nem tempo inicial. Beleza? Muito bom. E a aceleração dele é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ó. Ele já nos deu esses dados. De qual altura ele caiu? Ó, então aqui eu já coloquei os dados para facilitar a nossa vida. O tempo, a aceleração da gravidade que ele deu já arredondada e o ΔS, que é a nossa altura, que ele quer saber qual é o valor. Então nós vamos fazendo assim, ó, ΔS, né, aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vai na página 137, dá uma olhada na fórmula, tenta aplicá-la, tenta usá-la aqui com os dados que você tem. E isso vai ficar bem mais fácil para você. Bom, o ΔS realmente você não tem. A aceleração da gravidade é 10. Aqui você tem 7 elevado ao quadrado sobre 2. Então, ΔS é igual a 10. Sempre o exponencial primeiro, 7 ao quadrado, 49, sobre 2. ΔS é igual a 490 dividido por 2. Está com dificuldade na divisão? Faz aquela clássica aqui do ladinho, num cantinho, para você não errar. Então, você vai ter lá ΔS igual a... Muito bem, galera. Durante 420 minutos, um veículo viajou em velocidade constante igual a 60 km por hora. Ao fim do percurso, qual foi a distância percorrida? Então, vamos aos dados. Tem que fazer uma modificação importante aqui, ó. O tempo é de 420 minutos, mas aqui está em quilômetros por hora. Então você vai dividir por 60 e você vai ter 7 horas. A velocidade média você já tem, 60 km por hora. E agora você tem então que procurar o ΔS. Para isso então, certo? Você vai utilizar aquela velha fórmula. Então nós estamos aplicando as fórmulas. ΔS igual a ΔT. E velocidade média você já tem, ΔS você não tem, e o tempo de 7 horas. Então, ΔS é igual a 60 vezes 7, que vai dar um total de 420 quilômetros. E aí está o nosso resultado do nosso probleminha. Hoje nós estamos praticando muitos exercícios para que a gente fique craque. Ao partir do repouso, o móvel gastou 3 minutos. Vamos para os dados já. Você pode às vezes adiantar. Então, tempo de 3 minutos. Atingindo a velocidade de 180 metros por minuto. Então, você tem 180 metros por minuto. Calcule a aceleração. Eu não tenho aceleração e tenho que procurá-la. Então, eu vou jogar na formulazinha. A m é igual a ΔV sobre ΔT. Não tenho a m, repito, é meu x, e agora pego ΔV 180 sobre 3. Então, 180 sobre 3, 60 metros por minuto ao quadrado. Vamos só repetir essa unidade? 180 metros por minuto. Então, por minuto, minuto está no denominador. 3 minutos, minutos com minutos, minuto ao quadrado. Pronto, você achou o seu resultado. Nesse problema, uma pedra caiu de um edifício gastando 5 segundos na queda. Calcule a velocidade ao atingir o solo. Então, nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. Só que como ele partiu do repouso, você vai reparar o seguinte. V0 é 0 metros por segundo. O tempo inicial também é 0. A velocidade, ele não sabe, ele quer saber. E o tempo final é de 5 segundos. E a aceleração da gravidade, hoje eu vou colocar aqui para você 10 metros por segundo ao quadrado. Só vou substituir. V é igual a V0, que é 0. A aceleração da gravidade eu utilizo 10, nesse caso aqui. O tempo foi de 5 segundos. Então, V0 é 10 vezes 5, que dá 50 metros por segundo. Ok? Quando não der o valor de gravidade, utiliza 9,8 metros por segundo. Mas às vezes ele dá um, às vezes ele dá outro. Mas se ele não der, utiliza 9,8 metros por segundo. Um pedaço de madeira caiu de uma construção em 5 segundos. A aceleração da gravidade
é de 10 metros por segundo. Então, peraí, eu tenho os dados, eu tenho a gravidade já dada, eu tenho o tempo já de 5 segundos e eu quero saber o ΔS, que eu não tenho, certo? Então, essa é uma outra formulazinha para nós aplicarmos. ΔS é igual a GT ao quadrado sobre 2. ΔS eu não tenho. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. 5 ao quadrado porque é o meu tempo. Sobre 2. ΔS é igual então a 10 vezes 25, porque 5 ao quadrado, 25. E o meu ΔS então vai ser 250 sobre 2, que vai dar 125 metros de altura essa construção. Este exercício, durante os 360 minutos que um avião viajou a 1.800 km por hora, qual foi a sua distância percorrida? Então vamos aos dados. Os dados, então, você tem o ΔT, que é igual a 360 minutos, mas como você tem um ΔV de 1.800 km por hora, é muito bom você transformar isso em hora, dividindo por 60. Lógico que você não tem a distância percorrida, né? Que é o ΔS. Né? Aqui você pode substituir por velocidade média. Muito bom. E aqui, então, você divide e você vai ter 6 horas. Muito bom. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a 1.800. Ok? ΔS você não tem, sobre o ΔT, que é 6 horas, tudo bem? E daí você joga isso, fazendo regra de 3, multiplicando em cruz, e você vai ter 1.800 vezes 6, que vai dar